A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo? Então, hoje eu venho trazer um vídeo aí, antes de mais nada, pedindo perdão a vocês, por quê? Porque eu fazia vídeo basando com vídeo de outros irmãos aqui no YouTube para dar mais esclarecimento de alguns assuntos para vocês, né? No presente momento eu não vou poder mais fazer isso, né? Porque o YouTube aqueles que têm, vamos supor, a partir de não sei quanto, ou de 1.000 inscritos, ou a partir de não sei quantos mil inscritos, não tem o mesmo, como que eu falo, tratamento de quem tem milhões de inscritos. Por quê? Porque a gente aqui fala contra o sistema, né? Eu falo nós cristãos, né? Que a gente traz assunto que é contra, nada contra a pessoa de vocês ou alguém que é religioso, mas contra o sistema religioso em si, contra o engano que é propagado dentro desse sistema religioso. Que Cristo não criou religião nenhuma, não falou através de religião, tá? O cristianismo não tem a ver com religião, ele foi roubado pelo catolicismo e depois se inventaram essas coisas todas aí. Mas tudo bem, isso é outra história. Então, mas hoje em dia, o que está acontecendo? Por nós criticar o engano e o sistema religioso, e o sistema não só religioso e político, e contra a geopolítica e as coisas que estão acontecendo no mundo, os canais estão sendo punidos, muitos canais estão perdendo suas contas de irmãos amados aí, que revelam as verdades, né? O que está acontecendo também? Estão perdendo suas contas e os seus vídeos estão sendo derrubados. Então, eu estou tentando acessar os vídeos desses irmãos para embasar o meu vídeo com o dele, mas não estou conseguindo porque os vídeos dele estão sendo derrubados, tá? Então, o que está acontecendo também? Eu não posso pegar qualquer canal, porque tem vídeos no YouTube que falam de religião, que fala do cristianismo, que fala da palavra, mas de maneira distorcida. E eu não vou embasar o meu vídeo com vídeo que leva ao engano. Porque o meu trabalho não é esse, o meu trabalho é ao contrário, é pegar e embasar o vídeo com gente verdadeira da palavra do Senhor, tá? Que traz as verdades bíblicas e não me compactuar com engano. Então, hoje falar a verdade é contra o sistema, então o sistema vai derrubar. Já começou, ainda não está na sua totalidade fazer isso, mas está fazendo. Eu não sei se é verdade ou se é mais uma fake news, né? Mas eu fiquei sabendo aí que o Brasil, não quero falar o nome da pessoa, que não pode, né? O Brasil contratou um chinês aí para poder bloquear o que se fala na rede TikTok, né? Eu não posto no TikTok, os meus vídeos é só via YouTube, né? Eu não gosto de usar outras redes sociais, né? Mas quem está postando vídeo no TikTok ou vai postar, vai correr risco de ser derrubado dependendo do que fala, tá? Pelo que eu fiquei sabendo. Não sei se é fake news, eu acho que não. Porque o sistema, e a gente já sabe que é cristão, que vai ser bloqueado a muitas coisas que os cristãos andam falando, né? Vai ser censurado. E no YouTube já muitos estão reclamando que estão perdendo suas contas, né? Não estão, o YouTube não está divulgando os vídeos dos irmãos, né? Então está dificultando e alguns vídeos estão sendo bloqueados. Então agora eu vou tentar fazer o meu vídeo, ou lendo a Bíblia, procurando estudo aqui, ou se eu achar algum vídeo no YouTube que não seja bloqueado, que o assunto seja relevante, eu consiga trazer e basar o meu vídeo com do outro irmão, eu faço isso. Mas a maioria que se falar contra o sistema, falar contra, não só contra o sistema de engano religioso, mas contra o sistema fraudulento político ou as coisas que estão acontecendo no mundo, né, sem bater nisso daí, o vídeo possivelmente vai ser bloqueado. Então eu não estou tendo mais essa possibilidade, né? Então eu vou dar um jeito. Muitos colegas, irmãos em Cristo que tinha canal no YouTube e o canal era de alcance menor, tipo com 1.000 seguidores, com 10.000 seguidores, com 100.000 seguidores, esses canais estão sendo silenciados. Únicos canais que tá tendo possibilidade de ainda bater contra o sistema são canais que são gigantes, são canais que têm milhões de seguidores, que são cristãos, mas bate contra o sistema, mas por ter milhões de seguidores, fica mais difícil para o YouTube derrubar, pelo menos por enquanto, né? Agora, os canais menores, esse não está resistindo, tá? Então, essa é a explicação que eu vim dar.
E eu vi, e esse vídeo desse irmão que eu usei, que eu consegui com muita luta pegar aquele dos vídeos, que agora eu não consigo mais pegar vídeo dele mais, porque os vídeos dele estão sendo bloqueados, né? Que ele fala contra o sistema religioso e o engano do sistema religioso e fala contra o sistema deste mundo, né? Então o vídeo dele não está mais sendo liberado, pelo menos para mim, né? Eu pensei até que era defeito do meu aparelho, mas não é. Já verifiquei, meu aparelho, todos os outros vídeos passam normalmente, só os vídeos que falam contra o sistema que cai. Surpreendentemente, né? Os outros vídeos, música, eu faço tudo pelo YouTube, né? Nem no canal do YouTube agora eu peguei o plano que não tem até nem comercial, mas eu tô pensando se eu vou continuar com certas redes sociais, porque não adianta eu pagar uma coisa que eu não posso usufruir do que eu quero, né? Então eu vou repensar muita coisa aí, viu? Na minha vida aí, porque as perseguição nas redes sociais para o cristão já começou, né? E perseguição sempre existiu contra o cristão e sempre vai existir, né? Não, infelizmente. Só que cada vez vai se intensificando mais, né? Vai fechando o cerco para você não propagar a palavra de Deus, as verdades bíblicas, né? Então, eu fiz o vídeo com esse irmão aí, né? E eu falei de um assunto porque ele explicou que o Feliciano, não posso falar o nome dele todo, né? Que é um líder religioso, estava falando que quem não se congrega no corpo de Cristo, que é a união dentro de templos, vai para o inferno, né? E que não vai ser salvo. E aí esse irmão que fez o vídeo sobre isso, ele desmentiu o Feliciano com as verdades bíblicas, né? Por isso que o vídeo dele está sendo derrubado. E aí eu consegui fazer pelo menos esse vídeo que eu vou postar ainda. Só que eu esqueci de um detalhe, porque ele falou da verdadeira ceia do Senhor, né? Que eu estava explicando. Que tem muito simbolismo na ceia do Senhor, que quando o Senhor ainda estava vivo, ele fez a ceia, partiu o pão e tomou o vinho, o cálice de vinho com seus apóstolos, né? E falou, fazei isso em memória de mim até que eu venha, para lembrar da minha morte. E isso era um simbolismo que era feito lá com os discípulos, né? Só que depois que Jesus ressuscitou, não precisa desse simbolismo. Por quê? Porque se você bebe do pão, come do pão e coisa do vinho, você está lembrando a morte do Senhor. Só que tem um detalhe, o Senhor ressuscitou, né? Então, hoje o vinho o pão está aqui, ó. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, o sangue está aqui. Então hoje é de maneira espiritual. A adoração do Antigo Testamento era adoração na carne. Adoração carnal, era simbolismo. E hoje os líderes religiosos querem colocar o mesmo simbolismo judaico na nossa adoração de hoje. E não é, hoje a nossa adoração é em espírito e verdade. Entendeu? É no âmbito espiritual, mas muitos ainda não entendem isso ou entende, mas quer levar um engano para manipular as pessoas. Mas enfim. Então eu vou ler aqui, eu espero que vocês abram aí sua Bíblia, que eu tentei buscar aqui, também não encontrei a escrita, né, de livro do Coríntios, né? Pode ter que esteja em outra plataforma, mas para não perder tempo, então eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, 1 Coríntios, e acompanhar comigo a leitura aqui, ó. E se não puder abrir a Bíblia agora, depois você compara na sua casa se o que eu estou falando aqui procede, tá? Eu vou começar de 1 Coríntios, do versículo 17, e vou até o versículo 26, tá? Porque eu vou falar da ceia do Senhor, tá? Para complementar, vai ser uma sequência do vídeo do irmão, tá? É a primeira e segunda parte, tá? Só que esse vídeo não vai ser muito longo, não, tá bom? Então vamos aí, se vocês puderem abrir a Bíblia, ó, vou falar tá escrito assim, ó, 1 Coríntios, aí você procura aí, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17 até o 26, está escrito assim, a ceia do Senhor, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Nisto, porém, digo-vos que não vos louvo. Paulo dizendo para os coríntios, né, que não louva os coríntios. Aí ele vai explicar o porquê. Porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós distinções e, em parte, o creio. Distinções e divisões, né? Porque ele estava falando do ajuntamento para celebrar a ceia do Senhor.
Aí olha o que estava acontecendo aqui, aí eu vou explicar para vocês, né? Vamos para o versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ó, Paulo não era a favor de heresias, hein, irmãos? Paulo está dizendo aqui o quê? Importa, porque ele estava vendo divisões, distinções e heresia. Mas ele falou, até importa que haja mesmo distinções e heresias. Por quê? Porque aí aqueles que são sinceros de coração vai se manifestar. E a gente vai ver quem é o fraudulento no meio de vós aí, né? É isso que Paulo estava dizendo. Por isso que ele falou, importa que haja heresia, porque aí os que são sinceros vai se manifestar contra as heresias. Entendeu? É isso que Paulo estava dizendo. Até que importa que haja heresia, capítulo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriagam. Por quê? O que é fazer a ceia do Senhor onde que eu vou entrar onde eu queria? De maneira indigna. Porque cumprimentando o vídeo do irmão lá, a gente explicando o que era a verdadeira ceia, que a ceia é um jantar que você compartilha com os irmãos, ou com pessoas que vão se tornar irmãos, ou com os famintos. Você quer fazer uma boa ação? Ó, vai ter um jantar na minha casa. Venham todos que eu vou compartilhar das bênçãos que o Senhor me deu, que são os alimentos. Essa é a ceia do Senhor, não existe Santa Ceia, tá? Na Bíblia não existe essa palavra Santa Ceia, existe ceia do Senhor, tá? Existia a Páscoa antiga, que era a Páscoa chamada Páscoa dos Judeus, né? Que se matava o cordeiro, se assava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, passava nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar e exterminar todos os filhos primogênitos do faraó, dos egípcios. Porque eles estavam perseguindo os judeus. Só não ia ser exterminado os primogênitos dos judeus que tivesse o sangue do cordeiro sobre os umbrais, que representava Cristo, que o cordeiro representa Cristo que haveria de vir no futuro, tá? Por isso que na época dos judeus eles sacrificavam animais, tá? Para expiar o pecado, que esses animais, o sangue derramado dele, não podia ter nenhum defeito, os animais, tá? Porque ele representava Cristo, que era o cordeiro perfeito, imaculado, que daria vida por nós no futuro, entendeu? Todas as pessoas que morreram antes de Cristo, como que elas foram salvas? Foram salvas pelo a representação do sangue dos animais que representava Cristo. Então ela foi salva por uma salvação futura, crendo que Deus ia enviar o Cordeiro Perfeito que era Cristo. É mesmo que ela não visse a Cristo, os antigos, né? Não visse a Cristo, mas ela creu que naquela salvação que haveria de vir no futuro, mas que se anunciou pelo simbolismo da morte dos animais, entendeu? Que representava Cristo que haveria de vir no futuro, entendeu? Por isso que matava-se cordeiro, isso chamava a ceia dos judeus a Páscoa dos judeus naquela época, que tinha que se matar o cordeiro, derramar o seu sangue, utilizar o sangue e assar o cordeiro e comer o cordeiro. Aí faz a ceia do Senhor, mas cadê o cordeiro hoje? Né? Não tem o cordeiro, porque o cordeiro já ressuscitou. Entendeu? Então hoje a ceia do Senhor não precisa nem de cordeiro e outra, nem precisa de cálice de vinho nem de pão, porque Jesus ressuscitou. Então ele falou, eu sou o pão da vida. O pão da vida está aqui, ó. E o sangue que a gente come, por isso que Jesus falou para os religiosos fariseus, né? Se não comedes da minha carne e não beber do meu sangue, não tereis vida em si mesmo. Ah, vai lhe dar esse comer da sua carne? Como é que pode? Ele estava falando de maneira espiritual, mas não entenderam o espírito, porque a adoração deles era na carne, entendeu? Então tudo que Jesus falava de maneira espiritual não entendia. Jesus se apresentou a Nicodemos, ou a Nicodemos a Cristo, e foi entender do novo nascimento. Aí que Cristo explicava sobre o novo nascimento? Ele explicava que tinha que nascer do alto, do espírito e da água, que a água simbolizava a mesma palavra que está em Efésios, carta aos Efésios, que fala, fosse purificado pela lavagem da água pela palavra, entendeu? É essa água que se referia a Cristo, é a palavra que incute vida, entendeu? Porque a palavra é espírito de vida, não é água
do batismo. A água do batismo também é uma ordenança, mas é um simbolismo, né? Então hoje, depois que Jesus ressuscitou, a gente não faz o simbolismo nós hoje. Os discípulos sim tinham que fazer, porque quando eles faziam isso, bebiam o cálice de vinho, os discípulos, tá? Lá do tempo de Jesus, e comia do pão. Jesus mesmo falou: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Venha quando? Não é que até que Jesus venha da segunda vida, é até que Jesus ressuscitasse e viesse e contasse com ele novamente. Por quê? Porque estava lembrando a morte de Jesus até que ele viesse. Depois que ele veio, já não tinha mais o simbolismo de partir o pão e beber o vinho. Você podia sim beber vinho, mas não como simbolismo. Você participava o vinho ali da comemoração. Por exemplo, você vai fazer o jantar, a ceia do Senhor, tinha esse vinho, entendeu? Mas não era necessário você partir o pão e comer o vinho, sendo que daí em diante já estava o resto das escrituras tudo escrito, você ia comer dela. É porque Jesus falou: eu tenho uma comida que vós não conheceis. A comida que eu me alimento é fazer a vontade de meu Pai. Então eu sou o pão da vida que desceu do céu. Os hebreus comeram o pão que Moisés deu e morreram. Mas o pão que eu lhe der tirar a vida em vocês, terão a vida eterna. Quer dizer, mesmo que vocês morrerem, vocês vão viver, vão ressuscitar. Porque a verdadeira comida é a minha carne. Quer dizer, que é a palavra dele hoje. Porque hoje você vai comer a carne de... Ah, não, mas é o pão, irmão. Tem que comer o pão. Não tem, irmãos. O pão da vida está aqui, ó. O sangue está aqui. E é espiritual, não é mais físico como o simbolismo que era lá. Entendeu? E isso muitos não entendem. É igual o negócio de templo. O que significa igreja. Você explica para a pessoa. Jesus falou para os fariseus. Pedro perguntou: por que fala em parábolas? Aí Jesus responde: porque a vós é dado conhecer o reino de Deus. Aqueles que entendem são os pequeninos, né? Aqueles que não se acham. A eles não é dado. Por que eles não é dado? Você sabe por que para os religiosos fariseus não foi dado? É a mesma coisa que acontece hoje, é um círculo. Os religiosos, ou eles não entendem, ou se faz de bobo para enganar. Porque o reino de Deus se baseia não em comida, mas em justiça, em amor ao próximo, em amor a Deus, em caridade, em repartir a ceia do Senhor e em ajuda ao próximo. Isso daí é o reino de Deus. Em verdade, você viver na verdade, o reino de Deus está dentro de vós. É a verdade, a justiça, a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus e compartilhar dos seus bens com o seu próximo. É isso que é o reino de Deus dentro de vós. Entendeu? E a pessoa não entende isso de maneira espiritual. Ela quer colocar de maneira física. Se o reino de Deus já começa em vós, ele vai ter o desfecho no reino celeste. Mas ele já começa aqui, a partir que você crê. Assim como as trevas também começam em quem não encontrou a Deus, não encontrou Cristo, permanece nas trevas dentro da pessoa. Entendeu? Então, a eles não é dado. Por quê? Para os religiosos não é dado. Aí você fala: não, como assim não é dado para os religiosos? Jesus falou. Por quê? Estou falando do fariseu, tá? Aqui, antes que algum religioso pule da cadeira aí, porque tem religiosos que ainda vai se converter. Porque, na verdade, não estou dizendo de todos, tá? Não estou generalizando. Eu sei que muitos vão pular da cadeira aí, pode até não querer mais ver o vídeo. Fique à vontade, que eu nem sei se eu vou permanecer com esse canal ainda, irmãos. Eu estou querendo já... Vou pedir permissão para Deus, lógico. Se Deus falar para mim continuar com o canal, eu continuo. Senão eu vou fechar também e vou estudar minha Bíblia aqui. Não vou me apartar de Deus, vou pregar ao vivo para as pessoas e pronto. Porque vai chegar um tempo das redes sociais que eu não vou ter essa possibilidade mais. Então, que acontece? Jesus falou que a deles não é dado, por quê? Mesmo porque ele falou que esses religiosos, não todos, eu estou falando do fariseu, tá? Eram filhos do diabo. Por quê? Está escrito em João, do Evangelho de João, procure na sua Bíblia. Por que eles eram filhos do diabo? Por que a eles não era dado? Porque eles já tinham blasfemado o Espírito Santo. Porque ele já tinha falado, que tanto é que Jesus falou: todo pecado que o homem cometer contra o filho e contra as coisas, lhe será perdoado. Mas contra o Espírito, não lhe será perdoado. Então ele já tinha falado que a ação do Espírito Santo em Cristo de expulsar demônio era a ação de Beelzebul. Então por isso que Jesus falou: vós sois filhos do diabo. Porque ele já tinha blasfemado o Espírito Santo.
entendeu? E não tem salvação. Para quem blasfema o Espírito Santo, não tem. Porque o Espírito Santo é quem converte do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo não tem conversão, entendeu? Então, né? Então vamos lá. Começando aqui, ó, terminando, para vocês entenderem, eu estou no capítulo 20. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer, ó. Porque comem, cada um toma antecipado a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes, porventura, casa para comer, para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ó, que nada tem, envergonhais os que nada têm. Porque tinha alguns povos da igreja de Deus que não tinha nada. Então fazia essa ceia para compartilhar. Porque você podia comer na sua casa, você que já tem casa, beber na sua casa. Mas muitos estavam fazendo a ceia de forma indigna, porque estavam fazendo glutonaria, não deixando sobrar para os que não tinham nada. E isso era fazer a ceia do Senhor de maneira indigna. E outros se embebedavam a ponto de sair carregado e bêbado. Entendeu? É isso. Quando fala assim, aí nas igrejas, quando você vai, irmãos e irmãs, o que eles falam? Ó, você não pode fazer a ceia do Senhor estando em pecado, porque você vai fazer a ceia de maneira indigna. Se você está em pecado, você não pode participar da ceia do Senhor. E não tem nada a ver com isso. Aqui, de maneira indigna, irmãos, está falando que eles se embriagavam, saíam carregados, né? Deus nunca proibiu de beber vinho, mas você tem que ter o controle. E outra, a ceia do Senhor é para celebrar as coisas do Senhor, não é para você se embriagar. E outra, a ceia do Senhor é para você compartilhar com aquele que tem necessidade. Então, aqueles que tinham condições melhores podiam comer em casa, beber em casa, e quando fosse se reunir para a ceia, comesse só um pouquinho para deixar para os outros que tinham menos condições, que era para repartir com os pobres, entendeu? E eles, por se embriagar e fazer glutonaria e não deixando sobrar para os pobres, estavam participando da ceia do Senhor de forma indigna, entendeu? Era isso daí. E eu esqueci de falar no primeiro vídeo que eu gravei, que eu embasei com dos irmãos lá. Se você vê que eu falei assim, a ceia do Senhor foi de maneira indigna porque eles não repartiam com os pobres, que eu falei isso, né? Mas eu não falei qual que era a ceia do Senhor de maneira indigna no contexto geral, que eu estou trazendo aqui, tá? Então faltou algumas coisas que eu não falei. Aí vai falar, não, irmão, a ceia de maneira indigna era porque estava se embriagando e você não falou. Você falou, só que a ceia de maneira indigna é que eles não tava dividindo um alimento, tal. Então, agora eu estou dando a explicação total. É porque o vídeo ia ficar muito grande e aquele primeiro vídeo eu fiz meio na pressa, irmãos. Então eu acabei de esquecer de dar alguns detalhes que eu estou dando aqui, tá bom? Então é um complemento do primeiro vídeo, tá? Eu vou colocar a primeira parte, segunda parte para vocês saberem diferenciar e complementar, tá bom? Então vamos ver, terminar o raciocínio aqui, ó. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? A igreja é o povo de Deus, as pessoas, tá? Que isso fica entendido, eram as pessoas mais pobres. Porque Paulo falou, que falou para ele se preocupar com os pobres. Em outra carta, que ele falou que isso eu fiz diligentemente, me preocupei com os pobres, entendeu? Então aqui, ó, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vós direi, não vos louvo, não vos louvarei, isto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, e partiu, e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ó, fazer isso em memória de mim. E ele partiu, ele dividiu, ele disse que dividiu. E ali não estava dividindo com mais pobres, né? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o Novo Testamento do meu sangue. Quer dizer, que a partir da morte de Cristo, entendendo de maneira espiritual, pelo sangue que ele ia derramar na cruz,
se iniciava a nova aliança do Novo Testamento em adoração em espírito. Entendeu? É isso que está dizendo aqui, ó. É o meu cálice que é o Novo Testamento. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aí é o ponto final, versículo 26 que eu queria terminar. Anunciais a morte do Senhor. Então, até que o Senhor venha. Não venha da segunda vinda, porque ele vai julgar as nações. Mas ele está falando da ressurreição dos mortos, que ele ressuscitou. Aí ele voltou para o discípulo, lembra? Quando ele ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para os outros discípulos, entrou dentro da casa com as portas fechadas, porque ele tinha o corpo glorificado, né? Que as pessoas também não entendem isso daí, né? Acha que Jesus ressuscitou o corpo etéreo. Como? O espírito não morre, gente. Quem morre é o corpo. O que morre é o corpo da gente. O espírito volta a Deus que deu. Ele tinha o corpo glorificado, tanto de carne, que quando ele se pôs dentro da casa e a casa estava toda fechada, ainda Tomé, que duvidava, ele falou assim, ó: Tomé, não seja incrédulo, mas crente, tocai em mim, na minha ferida, vedes que eu sou de carne e ossos. Ele não falou que tinha sangue, porque numa passagem de Coríntios, muitos falam assim que, como que está escrito aqui em Coríntios, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele não falou que tinha sangue. É uma curiosidade da Bíblia, porque se você ler com atenção as escrituras lá no Evangelho de João, né? E Jesus falou assim: tocai, Tomé, vê que eu sou carne e ossos. Ele não falou que tinha sangue. Ele não falou que era carne, ossos e sangue. Ele falou que tinha carne e ossos, porque o sangue ele deixou na cruz. Porque senão ele teria falado: toque em mim que eu sou carne, sangue e ossos. Ele não falou que tinha sangue. Ele falou que toque em mim que eu sou verde, que eu sou carne e ossos. E ele pediu um favo de mel para comer e um peixe. Espírito não come. Tá? Outro mito que cai por terra aí fala que não, ele ressuscitou o espírito, que Jesus entrou porque ele era o espírito, ele não era o corpo. Claro que ele era um corpo. Só que o corpo glorificado é diferente do corpo comum que nós temos. Lembre-se que antes do pecado era para o homem viver eternamente e nunca ia morrer, nunca ia adoecer. Só que o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. Por isso que a gente morre. Porque o homem não ia morrer, a mulher não ia ter dores de parto e nem ia ter menstruação, irmãos. Se vocês não sabem disso, estude mais essa escritura. Eu não estou querendo ser melhor que ninguém, não estou querendo nada disso. Estou querendo auxiliar para vocês não serem enganados pelo sistema religioso que prega mentira. Entendeu? Então, leia na sua Bíblia e peça para Deus te dar a sabedoria espiritual, tá? Não dá só a sabedoria deste mundo e ter a Bíblia de forma carnal ou de forma religiosa. Então, aqui ó, até que ele vem. Aí Jesus veio. Depois daí, fazia-se a ceia do Senhor, porque Paulo falou aqui em Coríntios para fazer a ceia. E essa carta ao Coríntios foi feita depois da ressurreição de Cristo, bem depois. Entendeu? Então, você está falando, irmão, para não fazer a ceia do Senhor? Não, porque Paulo fazia aqui, ó. Paulo ordenava a ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor não ia ser igual foi feita com os discípulos, com os 12. Certo? Os 12 lá tinha o pão e tinha o cálice que ia comer e beber, que Paulo explicou aqui, né? Para fazer memória da morte de Cristo até que ele viesse. Quando Cristo ressuscitou, não precisa mais você comer o pão físico e nem o sangue físico. E daí para frente, tanto os outros apóstolos escreveram a palavra de Deus que formou o cano bíblico que está na nossa Bíblia Sagrada aqui, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, que é esse livro. Porque antes, a Bíblia, ela não existia em livro, ela existia em papiro, em livros corridos. Ela, para quem não sabe, pode perguntar a qualquer estudioso verdadeiro, que fala a verdade, que não engana ninguém, que não tinha versículo, era a Bíblia toda corrida. O versículo foi colocado para facilitar a leitura, mas naquele tempo não tinha versículos, entendeu? Então, não tinha o livro, tinha os papiros, rolo de papiros, entendeu? Pode ver que Jesus, quem já assistiu o filme, a novela Jesus, quando ele pegava para ler as escrituras, era um rolo que ele desenrolava e lia ali. Eu estou mentindo? É só estudar, irmão. Por isso que eu falo que esses vídeos que a gente faz é importante e muita gente não dá valor, para levar o verdadeiro conhecimento. Não estou falando que eu sei mais do que
Porque no YouTube, irmãos e irmãs, tem gente que tem muito conhecimento, muito mais avantajado do que o meu, muito mais entendido do que o meu, e eu admiro isso e eu aprendo com ele, sempre falo isso. Eu não sou mais sábio que ninguém, só que eu também não nego o que Deus me deu da sabedoria dele. Agora, quem não quer crer nos dons que Deus me deu, assim como eu reconheço e aprendo com pessoas que Deus deu um dom mais elevado do que o meu, e eu não fico com inveja das pessoas, eu reconheço o dom e aprendo com elas, só que quando tem muitos que não me reconhecem, fala que eu não, né, não sei de nada, mas tudo bem, isso aí, não estou choramingando aqui não, porque se o próprio mestre não foi reconhecido pelos próprios irmãos, só a mãe dele, o pai, né, que é o pai, o José, a mãe e a irmã dele que reconheceu, os irmãos não reconhecia, as pessoas da onde ele vivia, ele falou, o profeta não tem honra na sua própria cidade, ele teve que ir para outra cidade, não fez muitos milagres ali, porque por causa da incredulidade do povo, se rejeitar o próprio Messias, quem vai rejeitar os seus seguidores? Também, né? Se me odiaram a mim, o mestre fala, odiarão a vós. Entendeu? Por isso que tem perseguição aos cristãos verdadeiros. E quando eu digo cristão, eu não estou falando de religioso. Eu estou falando do cristão primitivos, do cristianismo primitivo. Nós que não temos religião, nós temos a essência do cristianismo primitivo. Eu ia fazer até um outro vídeo, irmãos. Que isso aqui eu já terminei, já passei o que eu queria. Só vou dar a última ressalva para vocês. Eu ia fazer até um outro vídeo, embasando com o vídeo aqui, mas também bloquearam o vídeo. Porque aí eu ia trazer uma compreensão para vocês. Lógico que ia ter aqueles que não iam concordar, ainda sempre vai ter, né? Que crê mais em religião e tudo, né? Mas eu ia fazer um vídeo do estudo do cristianismo primitivo e estava escrito assim no título do vídeo. Como era a igreja primitiva antes da religião. Quer dizer, no cristianismo primitivo não existia denominações. A única denominações que foi existir depois, porque o que tinha lá era o Império Romano. Tinha um Império Romano, não tinha igreja de pedra. A igreja, como que eles chamavam a igreja de pedra se a igreja era o povo? Mas tinha o templo do Antigo Testamento, foi destruído no ano 70. Mas ali ninguém dos judeus, pergunta para os judeus como que eles chamam o templo. É templo, eles chamavam de templo, e a sinagoga de sinagoga. Eles não sabiam o que era igreja. Naquela época, antes de Cristo, ninguém sabia o significado da palavra igreja. Entendeu? Que vem da palavra derivada de eclésia, os saídos para fora. Foi uma coisa que foi revelada ao apóstolo Pedro, em princípio, depois a Paulo. Que Paulo foi revelado vários mistérios. E aí Paulo trouxe à tona o significado da igreja, que era os saídos para fora após Cristo, pegando o seu vitupério, a sua vergonha, seguindo após Cristo. Porque Cristo foi expulso. Aí muitos falam assim, o próprio judeus, né? Eu vou dar uma outra pitadinha aqui, dá tempo ainda. O próprio judeus messiânicos fala assim, mas Jesus ensinava no templo, Jesus ensinava, era verdade, não é mentira não. Jesus ensinava assim dentro do templo, só que quando ele viu os comerciantes fazendo da casa do Pai, que era chamada casa de oração, que era o templo de Jerusalém, que ainda não tinha sido destruído, fazendo comércio e vendendo coisa, ele derrubou tudo. E ele profetizou para os discípulos que o templo ia ser destruído no ano 70, como foi, certo? E depois disso, Jesus, depois de ensinar no templo, na sinagoga, por que ele ensinava lá? Porque o povo estava lá, ele tinha que ir em conta do povo para mostrar que a nova aliança não ia ser mais em templo. Aí o que aconteceu? Com os ensinos que Jesus dava ali, os religiosos fariseus se sentiam ameaçados do poder dele. Aí expulsou Jesus do templo. Aí Jesus falou, siga após mim fora do arraial, fora do sistema religioso judaico. E hoje enviam ao redor do mundo sistemas religiosos com preceito. Alguns, se você estudar as escrituras a fundo, eles não são, não aplica todos os preceitos judaicos aqui, mas alguns preceitos judaicos tá na igreja católica e tá nas igrejas protestantes. É só você ver. Tem igreja protestante da mais a neopentecostais, você pode ver lá que tem preceito do judaísmo. Roupa judaica, tudo esquema judaico. Nas outras não tem preceito do judaísmo, mas também leva engano, né? Por quê? Porque são a filha da mãe.
da mãe, que é a católica, que saiu de Martinho Lutero, que é a história do cristianismo. Depois veio o Constantino, o imperador Constantino colocou, misturou paganismo e virou esse cristianismo cheio de mistura. Esse cristianismo que as pessoas seguem é o falso cristianismo, que vem do Império Romano, aí saiu, Martinho Lutero saiu dele, fundou o protestantismo, só que continua a mesma coisa, só mudou de nome. O protestantismo é contra a Igreja Católica, mas ele tem algumas práticas parecidas. Então ele só fundou uma denominação, uma religião. Ele não fundou o verdadeiro cristianismo na essência, que é o verdadeiro cristianismo, é o cristianismo primitivo, a igreja primitiva, lá do tempo dos apóstolos, que pregava em catacumbas, em barcos, debaixo de árvores e nas casas. Então ele surgia do Império Romano. Depois que o Império Romano foi derrubado, aí veio a ascensão da Igreja Católica Romana. Aí a Igreja Católica roubou o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Aí quando veio o imperador Constantino, ele misturou, fez uma misturada. Aí os cristãos aceitaram, né? Porque muitos deles não tinham entendimento e achavam que iam parar de ser perseguidos, porque no tempo de Constantino instituiu o cristianismo como uma das religiões, né? Que ele se converteu, entre aspas, né? Quem sabe a história, né? Ele viu lá, né, a imagem no céu e tal, da cruz de Cristo, do escudo, né? Ele fez até o escudo lá. Então quem conhece a história sabe que ele se converteu, entre aspas, misturou um monte de paganismo no cristianismo, e aí tá aí hoje o que acontece. Por isso que Apocalipse fala que tem a mãe das abominações da terra e tem a filha, que é a grande prostituta, que é a grande Babilônia, que muitos não entendem até hoje. Estão enganados por essa Babilônia, que é essa religião fraudulenta, de engano, porque Babilônia significa confusão. Confusão, distorção, né? Tá todo mundo confuso e achando que aquilo é o cristianismo, mas não é, entendeu? Então foi esse o esclarecimento que eu vim trazer aí, tá? É para interligar com outro vídeo que eu fiz do irmão lá, tá bom? Então eu já dei vários esclarecimentos aqui hoje. Eu sei que muitos não vão concordar, muitos que são religiosos não vão concordar com isso, mas o que importa é que eu fale da parte de Deus, falando as verdades bíblicas e a história do cristianismo verdadeiro, primitivo, desde o tempo dos cristãos primitivos, o verdadeiro cristianismo. Não desse que a gente vê por aí, que é o cristianismo falso, fake, né? Que as religiões criaram, né? Primeiro veio através da posse da Igreja Católica, que roubou o verdadeiro cristianismo e transformou em paganismo, né? Por isso que se a gente vê esse escândalo aí no Vaticano, por aí, né? Aí, se eu falar essas coisas aqui, por isso que os vídeos dos irmãos são derrubados. A gente não pode falar a verdade. Vai falar que os escândalos que acontecem por trás dos bastidores dessas religiões aí, que a gente sabe, para ver o que acontece. Ó, cale a boca. Querem nos calar. Querem nos calar. Não vai falar aqui não. Não pregue nesse nome, não pregue em nome da verdade. Continue com a sua religiosidade, levando um falso evangélico, né? Se você quiser pregar no YouTube, você tem que levar um evangelho superficial. Não pode levar o evangelho da verdade, não. Não pode pregar nesse nome, não. Então é isso, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Espero que tenha servido. E me perdoe, eu não vou... Daqui em diante eu não sei o que eu vou fazer mais, né? Não sei se eu vou orar a Deus, né? Tô orando já. Pedir direcionamento. Minha vida também tá mudando, então não sei se eu vou continuar com o canal no YouTube. Talvez eu continue, mas não faça tantos vídeos quanto eu fazia antes, né? Vez em quando eu venho, posto alguns poucos vídeos aí, tá bom? Não vou desistir sem falar com o Senhor, ver a direção dele de maneira nenhuma. A minha vida eu sempre faço com a direção do Senhor. Até quando eu erro, cometo alguns deslizes, eu me prostro ao Senhor, peço perdão, peço direcionamento, porque a gente é falho, né? Às vezes a gente comete falha não porque quer, mas porque nós somos limitados, ou somos falhos, fracos, precisamos da unção do Espírito Santo, precisamos da intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, e mesmo assim, por ainda habitar numa carne, a gente está sujeito a falhar, não só eu, como todos nós, né? Mas que a gente reconheça os nossos erros e dê meia volta e se converta e volte no caminho do Senhor. Então tudo que eu faço, eu peço a orientação de Deus antes, né? Nunca faço sem a orientação dele, tá bom? Então peço que vocês se inscrevam no canal aí quem não é inscrito, deixa o like, não esqueça de deixar o like, irmãos,
tá bom? O algoritmo reconhecer, porque hoje, ainda mais hoje que tá difícil, porque o YouTube não tá mais compartilhando nossos vídeos, nem o meu, não tá que nem, né, tava tentando melhorar o meu vídeo antes, agora já atavancou de novo, né? Então, o YouTube não tá, eu acho, avisando. Então vocês mesmo podem buscar numa playlist e vocês mesmo podem compartilhar para chegar a mais pessoas. Porque se esperar a plataforma reconhecer, a não ser que vocês deixem o like e fiquem compartilhando. Aí o algoritmo é forçado a reconhecer e compartilhar para o conhecimento chegar a mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado. Bem-vindo a novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito. Até o próximo vídeo. Fui.